Oi, amores, tudo bem? Bem-vindos à nossa aula de história. Como é que vocês estão? Tá todo mundo bem? Espero que sim. Eu tava morrendo de saudade de vocês. Doida para que chegasse essa hora, né? Esse momento da gente estar todo mundo junto novamente para nossa aulinha. Então, já que chegou esse momento, vamos começar a nossa aula, tá, gente? Hoje, né, na aula de hoje, a gente vai falar do assunto que a gente deu na aula passada. Falar um pouquinho sobre os patrimônios. Então, eu vou reler, né, ler novamente aquele texto que eu li com vocês na aula passada. Então, todos abrindo o livro de História e abrindo na página 122, para a gente fazer essa leitura novamente, fixar melhor, né, o assunto que a gente deu. Bom, vou começar a ler com vocês. Página 122, tá? O que são patrimônios? Patrimônios são bens de valor para uma pessoa ou para a coletividade. De acordo com a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, que se chama Unesco, que é a abreviação desse nome tão grande, os patrimônios da coletividade podem ser de 3 tipos: patrimônio cultural, patrimônio natural e patrimônio misto. O patrimônio cultural são bens que expressam a vida e a cultura dos povos. Esses bens podem ser materiais, quando se refere àquilo que é construído pelo ser humano, como monumentos, obras de arte, objetos, entre outras coisas. E podem ser imateriais, quando se refere às manifestações artísticas, as danças, os saberes transmitidos de maneira oral, entre outras coisas. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o patrimônio natural. Patrimônio natural são bens que fazem parte da natureza, como formações físicas, geológicas e biológicas, áreas que abrigam espécies de plantas e animais ameaçados de extinção e áreas que apresentam grande valor científico ou estético. Esse é o patrimônio natural. Já o patrimônio misto são locais que abrigam tanto os patrimônios naturais como os patrimônios culturais. Abrigam os dois no mesmo lugar. Eu já falei sobre isso com detalhes, não foi na última aula. Então, hoje eu só estou fazendo uma leiturinha rápida. Bom, vamos falar um pouquinho agora da Unesco. A Unesco é uma instituição internacional com 193 países membros, criada em 1945. Esse órgão atua em cooperação com os governos nacionais, estaduais e municipais, principalmente nas seguintes áreas: educação, ciências naturais, ciências humanas e sociais, cultura e comunicação e informação também. As principais funções da Unesco atualmente são desenvolver plenamente a educação de qualidade para todos, incentivando programas e dando o suporte necessário aos governos. Também incentivar a conservação ambiental e o desenvolvimento sustentável, aprovando medidas e acordos de cooperação para melhorar a gestão dos recursos naturais. Também estimular princípios ligados à liberdade de expressão e de acesso universal ao conhecimento. E, por último, desenvolver ações de proteção e valorização dos patrimônios culturais e naturais da humanidade. No Brasil, a Unesco atua desde 1964, quando foi estabelecido o escritório representante da instituição no país, no Brasil. Agora, a página 123, eu vou falar um pouquinho com vocês sobre patrimônio mundial e patrimônio cultural imaterial. Bom, proteção do patrimônio mundial. Em 1972, aconteceu em Paris, na França, a Convenção para a Proteção do Patrimônio Mundial, Cultural e Natural, organizada pela Unesco. Foi então estabelecido o conceito de patrimônio mundial, que são bens naturais ou culturais de valor excepcional, devendo ser protegidos não somente pelo país em que se encontra, mas pela comunidade internacional, representada pela Unesco.
que foi também criado o Comitê do Patrimônio Mundial e estabelecida uma lista do Patrimônio Mundial. Ou seja, eu tinha falado a vocês que patrimônio mundial, gente, é quando uma coisa está no Brasil, mas ela é tão importante que todos os países têm que tomar conta dela, não só o país em que ela está, tá bom? Não é só no Brasil, tem em vários outros lugares também, vários patrimônios mundiais, que todos os países têm que tomar conta. Por quê? É mundial, é importante para o mundo todo. Para que o local seja eleito patrimônio mundial, é necessário que os representantes do país onde ele se localiza escrevam como candidato. Todos os anos, o Comitê do Patrimônio Mundial, formado por representantes de 21 países, se reúne e escolhe entre os candidatos aqueles que farão parte da lista do Patrimônio Mundial. Para ganhar o título, é necessário que o patrimônio atenda aos critérios estabelecidos pela Unesco, como apresentar um valor excepcional e universal em termos culturais, históricos, biológicos, estéticos, geológicos, entre tantas outras formas. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre patrimônio cultural imaterial. Em 2003, também em Paris, na França, representantes da Unesco assinaram a Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial. Salvaguarda é a proteção, é uma proteção que é concedida por autoridade ou responsável, com o objetivo de reconhecer e proteger os bens que configuram exemplos da cultura imaterial dos povos. No Brasil, são exemplos de patrimônio cultural imaterial da humanidade, arte cursiva, pintura corporal e arte gráfica Uajapi, samba de roda do Recôncavo Baiano, Iaquiuá, ritual do povo Inamie para a manutenção da ordem cósmica e social, o frevo, Círio de Nazaré e a roda de capoeira. Tudo isso é patrimônio imaterial do Brasil. Mas vocês já sabiam disso, porque eu já li tudo isso para vocês na última aula. Mas como eu disse a vocês, o que fazer, né? Quis fazer uma releitura para vocês relembrarem o assunto, para conseguir responder com clareza na atividade de hoje. Bom, a atividade de hoje, gente, é caderno, tá? É uma coisinha bem fácil, vocês vão gostar. Bom, vou explicar para vocês quesito por quesito. Primeiro quesito. Relacione a segunda coluna de acordo com a primeira. Na primeira coluna tem patrimônio cultural, patrimônio natural e patrimônio misto. Na primeira coluna. Na segunda, tá definindo, tá dizendo o que é cada coisa. Vocês vão ter que ver o que é cada coisa que estão dizendo ali. E dizer se é patrimônio cultural, aí vai botar o número 1. Se é patrimônio natural, vai botar o número 2. Se é patrimônio misto, vai botar o número 3. Bom, locais que abrigam patrimônios naturais e patrimônios culturais. Isso é o quê? Patrimônio natural, patrimônio cultural, patrimônio misto. E tudo isso aqui tá no livro, é só olhar, tá? São bens que fazem parte da natureza. E aí, quais são? São bens que expressam a vida e a cultura dos povos. Tudo isso no livro. Segundo quesito. Em que áreas a Unesco atua? Tem no livro dizendo em várias áreas. Vocês vão escrever que áreas são essas que a Unesco atua. Terceiro, o que foi estabelecido na Convenção para a Proteção do Patrimônio Mundial, Cultural e Natural, em 1972. Também tem dizendo lá que teve uma convenção que foi estabelecido várias coisas. Vocês vão escrever aqui o que foi estabelecido. Quarto quesito. O que é preciso para que um local seja eleito patrimônio mundial? No livro também. E quinto, você vai citar, né, que escrever exemplos de patrimônio cultural imaterial da humanidade, né, que tem aqui no Brasil. Foi uma das últimas coisas que eu li. Só dá uma olhadinha, vocês já sabem, escreve aqui. Então, não tem nada difícil, tá super fácil a atividade de hoje. O assunto de hoje não é um assunto estranho, é um assunto que vocês já viram, então dá para tirar de letra, tá, gente? Então, estamos chegando ao final da nossa aula. Espero que vocês tenham gostado, meus amores.
Um beijo, tchau, tchau e até a nossa próxima aula de história.